Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O tema de hoje é cura e milagres. E eu vim trazer hoje, eu vim te provar, científica não, mas biblicamente, que aí nós, como cristãos, nós temos acesso tanto ao perdão quanto à cura. Um tanto quanto o outro. Não um mais, mas nenhum menos. Mas a cura está para nós acessível tanto com o perdão por causa de Jesus, que morreu por nós na cruz. Então eu queria começar falando uma frase, dizendo: qualquer promessa do Altíssimo, qualquer promessa de Deus, pregada ou impressa, é transformada no poder de Deus quando seguida de fé e obediência. Então a palavra de Deus não é só aquilo que o meu pai fala aqui, eu estou falando aqui, não é só aquilo que nós oramos e nós recebemos também confirmação de Deus, mas também é a palavra impressa. Se nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, nada mais é, se você abrir a sua Bíblia, nada mais é do que a palavra de Deus escrita para você. Então tudo que nós temos escrito também é o mesmo que nós vemos falar e comunicar a vocês como a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é poderosa, tanto falada, quanto impressa, quanto escrita. Cabe a nós crer naquilo que está escrito, como uma palavra que não foi, não era, mas uma palavra que é, independente do tempo. Amém? Então vamos lá. A primeiro ponto, Deus quer curar você. Você pode repetir isso comigo? Deus quer me curar. Se você tem realmente fé nisso, a gente vai construir isso ao longo da mensagem. Mas eu queria que você repetisse isso como uma declaração primeiro. Deus quer me curar. Maravilha. Nós vamos passear por alguns textos aqui e eu vou te provar biblicamente que a cura está disponível. Nós vamos ter um tempo de oração e basicamente tudo que eu vou falar aqui não é para te enrolar aqui, não é só para enrolar para a gente chegar no tempo da oração final, mas é para aumentar o nível da sua fé. Quanto mais fé, maior é a presença do Espírito Santo no lugar. O Espírito Santo ele se move mediante a nossa fé, não a nossa necessidade, mas a nossa resposta em fé a Ele. Então quanto mais fé, mais livre, mais liberdade o Espírito Santo tem nesse lugar. Então meu objetivo, meu único papel subindo aqui, por isso que cabe esse peso tão simples, mas ao mesmo tempo tão pesado, é só aumentar o nosso nível de fé para que nós possamos vivenciar a cura completa no nosso corpo, na nossa alma e nosso espírito. Então a primeira coisa, Deus quer te curar. Em Êxodo 23, 25, nós vamos depois ler isso, mas diz assim: e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Mais para frente diz: o número dos teus dias cumprirei. A palavra de Deus dizendo: ei, Adilson, eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Ei, Juliane, o número dos teus dias cumprirei. Mas depois, mais para frente, não, mais para trás, Êxodo 15, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Uma das características de Deus: eu sou o Deus que sara, o Deus que traz cura, o Deus que tira toda a enfermidade. Essa é uma das características do Deus que você cultua nesse lugar. O Deus que nós cultuamos, o único Deus, uma das características mais marcantes dele é o Deus que sara, o Deus que cura. Está comigo? Diga amém. Então vamos lá, continuando aqui, em Hebreus 11, 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Continuando, que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa palavra é para nós hoje, aquele que se aproxima de Deus. Nós, na nossa caminhada, na nossa jornada como cristãos, tudo que nós fazemos é para nos aproximar de Deus, para nos achegarmos a Ele, vivermos de acordo com aquilo que Ele projetou para nós, os sonhos dEle para nós. Então tudo o que nós vivemos é para nos aproximar dEle, e ao nos aproximar dEle, pois quem se aproxima necessita crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você não busca Deus em vão. Você não busca um Deus que corre de você. Você não busca um Deus simplesmente pelo buscar, simplesmente porque está sobrando tempo na sua vida, então eu vou lá cultuar a Deus. No domingo eu não estou fazendo nada mesmo, estou em casa assistindo o jogo, eu vou lá então para a igreja. Não, você busca um Deus que quer trazer cura, quer mostrar o projeto inicial
desde o início. E Ele quer nos trazer de volta para isso toda a criação, toda a história da Bíblia, tudo que aconteceu desde o início até o final com os apóstolos para nos restaurar, nos trazer de volta ao centro da criação, aonde nós saímos, aonde nós fomos tirados de lá por conta do nosso pecado. Tudo gira em torno de trazer-nos de volta para aquele lugar. E é a música, todo mundo conhece. Não haverá, como é que é? Não precisa nem cantar, só comenta a música. Ajuda aí, gente. Tudo que a nossa vida, o cada dia após dia, gira em torno disso. Gira em torno do dia onde não haverá mais dor. O nosso viver hoje, o nosso dia de hoje, precisa apontar para o dia onde não haverá mais noite, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais clamor. E não é o plano de Deus nós vivermos isso somente lá, porque nós estamos aqui e temos aprendido isso, que nós estamos aqui para trazer o céu para a terra. E se no céu não haverá mais noite, não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais clamor, é a nossa missão e a vontade de Deus que aqui na terra nós vivamos essa realidade, nós possamos ter a oportunidade de trazer o céu, até que não haja mais dor, até que não haja mais choro, até que as doenças cessem, até que médicos nem sejam mais necessários, porque Jesus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, curar todas as nossas doenças e nos livrar de todas as nossas enfermidades. Está comigo? Fala amém. Então vamos lá, continuando aqui, quando as pessoas estão plenamente convencidas de que Deus quer curá-las, e de que não é vontade dEle, de que elas estejam doentes, quase sempre são curadas ao receberem na oração, ou até mesmo antes. Não há razão para não ter fé em Deus. E junto dessa mensagem, eu vou contando histórias para você. Eu vou tentar trazer aqui plano bíblico e também o plano real, não que o bíblico não seja real, mas o plano real de experiências em que eu já vivi, e trazendo para vocês verem as duas pontes, onde a palavra escrita se torna realidade vivida, certo? Então vamos lá, a coisa mais doida, se você for perguntar para mim, mano, qual foi a coisa mais doida que você já viu acontecer? Uma ressurreição. Tá, uau, meu Deus, como assim? Deixa eu explicar para você como que eu vi uma pessoa literalmente ressuscitando. Graças a Deus isso não foi no cemitério que aconteceu, porque aí eu ia repreender. Imagina você estar no cemitério e começa a sair da cova ali, o negócio, a lápide começa a tremer, parece até filme de terror. Mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus, Ele sabe das minhas necessidades ali, dos meus medos, dos filmes de terror que eu assisti durante a minha vida. Então, o que aconteceu? Nós estávamos em um evento, como se fosse uma conferência assim, e aí de repente, um dos nossos amigos, ele disse assim, gente, queria pedir oração, isso era mais ou menos 2 da tarde, tá bom? Vocês acompanharam um tempinho comigo, que horas eram? Maravilha, vocês vão acompanhar, vai fazer sentido, 2 da tarde. 2 da tarde, ele falou, gente, por favor, eu queria pedir oração, um amigo meu, ele está internado, ele acabou de ter uma parada cardíaca, está sendo internado agora, e não sabemos o que vai acontecer, por favor, orem por ele. Beleza, que horas eram? 2 da tarde. E aí a gente começou a orar, tá bom, vamos embora, todo mundo lá, nossa, incendiado, cheio de Deus, vamos orar, e a gente começou a orar, e orar, beleza, 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde, estava chegando perto ali das 6 horas, e aí o povo já estava mandando, o que antes eram as mensagens de, mano, vai dar tudo certo, ele vai ser curado, ele vai sair, mano, confia, vai dar tudo certo, Deus cura, Deus, já começou a virar, irmão, tá tudo bem, relaxa, às vezes não acontece, mano, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos orar pela família e tudo mais. 6 horas da tarde, a gente recebe a notícia de que ele morreu, e aí ele mandou a mensagem no grupo, e aí ele falou, pessoal, queria dizer aqui que ele morreu,
acabou de morrer, acabou de receber o diagnóstico, a autópsia. Daqui a pouco a gente vai fazer a autópsia, vamos fazer a autópsia. E aí, isso 6 horas da tarde. E aí o pessoal, todo mundo começou, gente, tá tudo, começaram a mandar no grupo, tá tudo bem, que Deus conforte a família dele, vamos orar, tudo bem, faz parte, Deus é bom. Isso 6 horas da tarde, mais ou menos. 6h10, 6h12, por aí, ele mandou a seguinte mensagem no grupo, 6h10, lembrei agora, ele mandou 6h10, a mensagem no grupo, exatamente escrito assim: pessoal, obrigado pela consideração de todos vocês, mas eu creio que ele pode ser ressuscitado. Ponto. E mandou essa mensagem. Não deu tempo da gente responder. 6h02, ele manda embaixo a seguinte mensagem: pessoal, o meu amigo acabou de ressuscitar. Ele está sendo diagnosticado, os médicos não estão entendendo o que aconteceu, mas ele está bem, não sabe aonde está, mas ele está tranquilo e daqui a pouco vai receber alta. Meu amigo ressuscitou. Simples assim. Isso foi a coisa mais doida que eu já vi. Ele foi ressuscitado pelo WhatsApp. Literalmente pelo WhatsApp. E aí a gente fala, meu Deus, o que é isso? Quer dizer que alguém foi lá e impôs as mãos, e aí um super profeta... Não, ele era um estudante, junto comigo, estava na sala do lado. Só que ele falou, eu creio que ele pode ser ressuscitado. Você tem noção do quanto de fé você precisa para mandar uma mensagem num grupo? Tinha mais ou menos 200 pessoas ali, tinha muita gente, dizendo assim, eu creio que ele pode ser ressuscitado. Não é um simplesmente eu acho, não é simplesmente um talvez eu acredite, é eu tenho certeza absoluta que ele pode ser ressuscitado. 2 minutos depois ele estava vivo. Então, o que eu quero mostrar para você? Não tem dúvida, e essas experiências acontecem sequencialmente, para nos mostrar que Deus é Deus. É o Deus que sara, é o Deus que cura, e é o Deus que não só tira as nossas enfermidades, mas também dá vida aos mortos. Então, é isso que eu quero te mostrar. E mesmo assim, depois disso, ainda assim eu tenho dúvidas. Muitas vezes, quando eu vou orar pelas pessoas, eu fico com dúvidas de, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai curar? Será que realmente a cura é para todos? Eu vi uma pessoa ressuscitando, e ainda assim, eu fico com dúvida, será que é? Vamos lá. O povo no deserto estava sem água. Te dando um contexto do texto que a gente vai ler aqui agora, rapidão. O povo no deserto, ele estava sem água, e aí eles tomaram uma água contaminada. Os israelitas, eles estavam no deserto, e Moisés estava guiando eles, e aí eles estavam sem água, na escassez, e aí eles acharam alguma poça de rua ali, estava passando um córrego muito sujo, e aí eles pegaram e tomaram aquela água. E obviamente, mesma coisa, né? Se você comer um pombo, se você tomar água do chão, eles passaram mal, foram contaminados, todos eles. Então, Deus mandou Moisés jogar um arbusto na água para que ela se tornasse boa. Esse é o contexto. E aí o versículo diz o seguinte: e dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Eu sou o Deus que cura. Deus disse isso, não foi simplesmente para Moisés. Moisés foi o comunicador, mas Deus estava dizendo isso para 3 milhões de israelitas que estavam naquele povo. Ele estava dizendo, eu não sou o Deus que cura Moisés. Eu não sou o Deus que descontamina a água. Eu sou o Deus que traz cura. E eu tenho poder para curar vocês, 3 milhões de israelitas. E mais para frente no Salmo 105, Davi relatando, contando sobre o fato que aconteceu, ele diz, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Você tem noção de que entre 3 milhões de pessoas não havia um com uma dor de cabeça, um torcicolo, um joelho que não
doendo. Nada. Não havia uma enfermidade no meio do povo de Israel. Então, se isso era a realidade do povo naquela época, imagina para você, isso é a época antes de Jesus. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você já foi redimido dos seus pecados, Jesus já morreu por você, e o sangue do Cordeiro está sobre você. Se Deus curava 3 milhões de israelitas no meio do deserto, quem dirá de você? Se Deus cura um, Deus cura 3 milhões. Se Deus cura um, cura 3 milhões. Ele também está disposto a curar você. Deus não disse a Moisés, diga que eu sou o Deus dos seus antepassados. Deus não disse a Moisés, diga que eu sou o Deus que fui o Criador. Eu fui aquele que fez. Eu fui aquele que construiu, que curou todas as coisas. Deus disse, diga a eles que eu sou. Deus não foi o Senhor que sara. Deus é o Senhor que sara. Deus não foi o Deus que curou todos aqueles israelitas. Deus é o Deus que traz cura sobre o seu povo. Amém? Está comigo? Fala amém. Vamos embora. Então, eu quero contar mais uma história dentro disso. E aí, essa vai ser da palavra de conhecimento, mais nada a ver. Eu vou contando, vai diminuindo as escalas para a gente poder ir aumentando a nossa fé. Então, essa foi a palavra de conhecimento mais louca que eu já recebi. Às vezes eu ouvia assim, tampava uma orelha e aí eu, acho que tem alguém aqui com a orelha tampada. Às vezes eu sentia uma ansiedade, acho que tem alguém aqui com uma ansiedade, alguma coisa assim. Mas presta atenção nessa história, olha para mim. Eu estava traduzindo uma gringa nesse evento, no mesmo evento, só que no ano seguinte. Eu estava traduzindo essa gringa, e aí pediram para todos os gringos orarem, pedirem uma palavra de conhecimento. Para aqueles que não sabem, é basicamente uma direção de Deus sobre uma doença que Deus quer curar naquele meio. E aí, todos os gringos, isso assim, foi sacanagem. Todos os gringos, eles estavam falando assim, eu ia zoar, né? Uma dor de ouvido, alguma coisa assim. E eles estavam falando alguma coisa, uns nomes e tal. Uma dor no cotovelo, uma dor no joelho, a lombar danificada, sabe? Um braço com alguma doença, um tumor, alguma coisa. Todos eles estavam falando doenças conhecidas. E aí, de repente, quando entregam o microfone da mão da minha gringa, ela diz a seguinte frase. Eu tive que traduzir isso, tá? Não foi só falar, eu tive que traduzir isso. A palavra de conhecimento dela foi uma hérnia no disco da 2ª ou 3ª vértebra da espinha cervical. Olha isso, como que eu traduzo isso? Eu joguei no Google na hora e o Google demorou para pensar em como que eu ia traduzir isso. Eu não sabia, aí eu falei, calma aí, vamos lá, vamos discutir isso aqui. Todo mundo falando doença, cotovelo, joelho, não, é isso. Eu falei, mano, você é louca, mas tudo bem, vamos lá. Isso é muito específico, não é possível que ninguém aqui tenha. E aí, beleza. Aí vieram todas as pessoas lá na frente, e aí 100 pessoas com dor no cotovelo, as 400 com dor no joelho, quem não tem dor no joelho. Aí, nossa, dor na lombar, tinha uma fila de 1000 pessoas ali. Todo mundo dor na lombar. Aí, nossa, nervo ciático, já vi meu pai entrando ali na fila do nervo ciático. Já estava, todas, lotadas, todas as filas. Adivinha a única fila que não tinha uma pessoa. E eu lá, nossa, cheio do fogo. Falei, caraca, agora eu vou orar por todas as vértebras das colunas, das hérnias, dos discos, das cervicais. Não vai sobrar nada, só o esqueleto. Vamos embora. E aí não vinha uma pessoa, uma pessoa. E aí, beleza. Aí eu acho, provavelmente o cara que estava organizando o evento deve ter me visto, sentiu pena. Falou, pessoal, agora se não foi falado a sua palavra de conhecimento, pode vir aqui e orar. E aí, beleza, a gente foi, começou a orar pelas pessoas, tudo mais. De repente, no meio do nada, uma senhorinha chegou, uma moça, na verdade, não foi uma senhorinha. Uma moça, ela chegou e mostrou a foto de uma senhorinha e falou, essa aqui é a minha mãe. Ela tem, eu vou ler de novo porque eu nem lembro, ela tem uma hérnia no disco, exatamente na 2ª, só que começa a chegar na 3ª, então, o que ela falou 2ª ou 3ª, é porque era na 2ª, começando a chegar na 3ª vértebra da espinha cervical, exatamente aquilo que você falou. A minha mãe não está mexendo os braços, ela está indo para uma cirurgia amanhã, é uma cirurgia de risco, que ela pode entrar em estado quase vegetativo para o resto da vida dela. E eu vim aqui essa noite chorando, porque eu não consigo trazer ela não sai, ela não se mexe, e ela não consegue se mexer direito. E amanhã tem a chance da minha mãe virar um estado vegetativo o resto da vida. Você pode orar? Nossa!
Na hora eu gritei, eu falei, é nada. Falei em inglês, né? It's nothing. Meu Deus, é agora, the power of God is here, aleluia, meu Deus. E aí que já comecei a falar em línguas ali, falando em línguas, falando em inglês, soltei o espanhol também do nada, me empolguei. E aí a gente foi e começou a orar pelaquela pessoa, né? Tinha a foto e a gente começou a orar, beleza, orou e aí saiu, fechou, a moça saiu. Aí veio outras pessoas, a gente orou, estava orando, algumas sendo curadas e tal. De repente, depois de um tempo, a gente meia hora orando e nada se sabe daquela moça. E ela volta, uma meia hora depois, e aí era uma foto, eu achei que era uma foto, mas não era. Quando eu vi, a moça estava com o mesmo vestido, olha isso, estava com o mesmo vestido que estava na foto, só que aí a gente olhou aquilo, um celularzinho, na hora que a gente olhou, a moça levantou os braços. Aí a gente falou, meu, o que está acontecendo? E aí a moça segurando o celular, tremendo, falando, a minha mãe não levantava os braços desde essa manhã. E de repente, quando vocês terminaram de orar, eu liguei para ela, falei tudo aquilo, orei por ela de novo. E ela começou a se mexer, ela levantou da cadeira, ela mexeu os braços, ela disse que não tem mais nenhuma dor, que ela está totalmente curada. E nós estamos, depois daqui, ligando para cancelar a cirurgia de amanhã. Olha isso, olha isso. Gente, isso é forte demais. Sabe, e isso é a razão para nós acreditarmos em um Deus que não era, mas um Deus que é. Um Deus que não curou, mas um Deus que cura. Um Deus que não sarou, mas um Deus que sara e tem sarado a nossa geração. Então qual é a razão? Beleza, sabendo de tudo isso, a gente vai ter mais histórias aqui, fica tranquilo. Eu acho que eu já passei do meu tempo, que eu previ. Mas qual é a razão, então, de termos tantos cristãos doentes? Porque muitos deles não creem no Deus que eles dizem que creem. Ou, se creem nesse Deus, eles não creem que o Deus que fez aquelas coisas no passado ainda está apto para fazer. E nós, muitas vezes, e eu me incluo nisso, porque mesmo depois de vendo tudo isso, ainda assim, quando eu vou orar para uma pessoa, eu duvido e falo, será que Deus vai fazer mesmo? Nós temos transformado o Deus que era o eu sou no eu era. E eu vou repetir isso. Muitas vezes, pela nossa falta de fé, nós transformamos o Deus que diz eu sou no Deus que falou eu era. E essa não é a realidade. A cura, ela é para todos. Eu queria que você repetisse isso. A cura é para todos. T.L. Osborne dizia uma frase: é impossível reivindicar ousadamente uma bênção pela fé. Ah, nossa, tá aí, que legal. Então acompanha aí comigo. É impossível reivindicar ousadamente uma bênção pela fé, quando não temos a certeza de que Deus a oferece. Isso acontece porque suas bênçãos só podem ser reclamadas mediante o conhecimento da vontade do Senhor, na qual se deve crer para colocá-la em prática. A palavra testamento, eu não sei se você sabe, provavelmente vocês sabem, mas acho que vocês nunca fizeram essa associação, eu nunca tinha feito. A palavra testamento, na verdade, ela significa a vontade de uma pessoa. Quando uma pessoa morre, uma senhorinha morre, e ela diz, e chega para você, oi, tudo bem, eu queria saber, o meu marido, a senhorinha não, o marido dela, né, a senhorinha morre, ela não vai chegar a pedir o testamento, não tem como. Mas, só se Deus ressuscitar, né, pelo WhatsApp, vamos ver se acontece de novo. Mas, o marido da senhora morre, e ela chega e fala, eu quero saber se o meu marido deixou alguma coisa no testamento. E aí o médico vai falar, lê, que você vai saber. A mesma coisa, Jesus morreu por nós e deixou para nós o Antigo e o Novo Testamento. E não há maneira melhor de ter a certeza da vontade de Deus do que ler o Antigo e o Novo Testamento de Deus para nós. E Jesus é a expressão viva dessa vontade. Agora, entrando no tema de Jesus, analisando a vida de Jesus, eu queria que você desse uma chacoalhadinha na pessoa que está do seu lado para falar, não dorme, a gente ainda vai orar. Fala aí, pode falar de novo, não dorme, a gente vai orar ainda. Eu sei que está bem tranquilinho, fundinho de teclado, está gostoso. Sabe, tem uma cadeira, a gente foi numa igreja que ela tem uma cadeira que a gente já condenou, repreendeu na hora. Mas ela é basicamente essa cadeira, só que ela tem uma almofadinha aqui para você sentar. E quando você encosta, tem uma almofadinha e até um encostozinho de cabeça. Você senta, estou no céu. Pá, sentei aqui, agora eu vou ouvir a mensagem. Eu falei, tá repreendido. Se aquilo vier para a nossa igreja, não vai ter mais culto, vai ser soaking, basicamente o culto inteiro. Coloca um fundinho de teclado, David tocando, meu pai aqui falando, pessoal, Jesus ama vocês, tá tudo bem, vamos para o céu, e todo mundo, amém.
E vai ser só isso, basicamente, o culto inteiro. Porque uma cadeira, imagina uma cadeira estofada. Então, se a cadeira de vocês está confortável, está deixando o bumbum de vocês meio quadrado, isso tem um propósito, tá? Isso tem uma razão muito específica. Por isso que às vezes a gente vai para frente, vai para trás. Algumas das cadeiras, até na verdade, se você encostar muito, ela deita. Tem alguém aí com uma cadeira assim? Não? Tem? A sua cadeira está assim? Se você encostar muito, ela deita. Parabéns, Deus está fortalecendo a sua coluna, a sua espinha e a sua força espiritual para permanecer acordada no culto. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, vamos continuar aqui, analisando a vida de Jesus. Em Hebreus 10, 7, agora a gente vai pular de versículo para versículo, porque não precisa do contexto inteiro, assim. Quem normalmente dá o contexto inteiro é meu pai, a gente está ali pegando não só todo o contexto de Romanos, mas toda a história por trás, a história hermenêutica, a história grega, a história hebraica, tudo que dá para se extrair de Romanos, a gente está extraindo no culto da manhã. Então se você quer o contexto, pode vir no culto da manhã. Se não, vamos lá, Hebreus 10, 7. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aqui é Jesus dizendo que ele veio, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Jesus dizendo, no livro que vocês têm, está escrito a meu respeito. Jesus, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus está dizendo, vim para fazer a vontade de Deus. Mais uma vez para reforçar, João 6,38, diz assim, Jesus dizendo, porque eu desci do céu, não... repetindo, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Beleza, se a gente entendeu, agora olha para mim. Se Jesus disse isso, quer dizer que tudo o que ele fez pela humanidade foi basicamente expressar a vontade de Deus por nós. Faz sentido? Faz sentido? Maravilha. Então se tudo que ele fez aqui pela humanidade foi expressar a vontade de Deus por nós, porque ele já disse, eu desci do céu não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Então todas as ações de Jesus foram uma revelação direta da perfeita vontade de Deus. Todas as pessoas que ele orou e foram curadas, era a vontade de Deus. Todos os demônios que ele expulsou, foram expulsos, era a vontade de Deus. Toda a mensagem que ele pregou, todos os mandamentos, tudo que ele nos ensinou, tudo que ele fez aqui nessa terra era a vontade de Deus para nós. Então, existe uma igreja, tem um estudo de uma igreja chamada episcopal. O que é essa igreja? É uma igreja que eles são muito, muito estudiosos, talvez meu pai conhece? Eles são muito, mas muito estudiosos da Bíblia, e eles são tradicionaisíssimos. Aqueles assim que quase nem acreditam nos milagres, não acreditam nos dons ainda atuando nos dias de hoje. E eles, que são extremamente tradicionais, eles fizeram um estudo, passaram 3 anos estudando especificamente sobre a cura no ministério de Jesus. E eles disseram o seguinte, 3 anos estudando, olha isso, né, que da hora, 3 anos estudando para ver o que a gente já está vendo aqui e vai ver ainda mais, né, em nome de Jesus, amém? Amém, aleluia. Então 3 anos estudando e eles chegaram à seguinte maravilhosa conclusão. Dizia a igreja, muito, muito ancestral, muito tradicional, eles disseram, o estudo resumidamente falava o seguinte, Jesus realizava curas como uma revelação. Nossa, você colocou realmente tudo que eu te mandei nos slides, né? Caraca, mandou bem, Vicky. Então o estudo dizia o seguinte, Jesus realizava curas como uma revelação da vontade de Deus para o homem. A igreja não pode mais orar pelos doentes com aquela frase que destrói a fé. Se for da tua vontade. Meu Deus, heresia. Eu falei para você ler a mensagem antes de eu pregar. A igreja não pode mais, ao orar por cura, dizer, se for da tua vontade, Deus, cura. Por quê? Porque o verbo, a palavra, a Deus personificado em pessoa, que disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus, curou, expulsou, jogou no chão todas as enfermidades. Então não é mais uma questão de Deus, se for da tua vontade, é sim vontade de Deus. Não é Deus, se o Senhor quiser cura, Ele quer. E eu vou te provar biblicamente isso. Vamos lá, o que é a frase, se for da tua vontade? Agora a gente vem numa crescente. Marcos 1,40. Em Marcos 1,40, obviamente a Vicky colocou, a Vicky é sensacional. Vamos lá, Marcos 1,40, um leproso, todo mundo aqui já conhece essa história. Eu quero só trazer uma palavra dessa história. E aí presta atenção para você não perder isso. Beleza? Tá todo mundo olhando para mim? Vamos embora. Marcos 1,40 até o 42. Ele diz o seguinte: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, se for da tua vontade,
se tiver no seu coração, se o Senhor Deus tocar no seu coração, se você sentir lá dentro, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele, e ele disse uma palavra: quero. Você pode repetir isso comigo? Quero. Jesus disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. A primeira palavra de Jesus para a frase, se for da tua vontade, Jesus disse é. Ele perguntou: Jesus, se o Senhor quiser me curar, Jesus disse quero. Jesus corrigiu ele na hora, comovido de compaixão, cheio do Espírito. Jesus não falou, tudo bem, dessa vez, ou vem cá, me dá um abraço. Jesus disse, quero, eu quero te curar. É da minha vontade te curar, e se é da minha vontade, também é a vontade do Pai que está nos céus, e se é a vontade do Pai que está nos céus, não é a vontade para aquela época, mas a vontade de um Deus que diz, eu sou, não eu era, eu estou fazendo, eu faço, eu continuo fazendo, não eu já fiz e se baseiem só naquilo, mas usem a palavra, usem a autoridade, usem o poder da Bíblia, das Escrituras, para viver nos dias de hoje aquilo que eu já fiz. Eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então que isso seja esclarecido de uma vez por todas. Deus quer curar os enfermos. Se Ele deseja curar um, Ele também deseja curar a todos, independente se for físico, emocional ou até espiritual. Mais uma história. Tem uma amiga minha que chamava Rebeca, e o que aconteceu? Até que horas eu tenho aqui? Tá, tranquilo. Então, meu Deus, não tá tranquilo. Tá bom, vamos lá rapidinho. São 7h27, pra vocês não precisarem ficar olhando para trás. Mas a gente vai correr aqui, e aí qualquer coisa dá uma estendida, né? Quem não quer ser curado? Então vamos lá. A pergunta, a história da Rebeca. Qual que é a história da Rebeca? A gente estava jogando lá na escola que eu estudei lá em São José dos Campos, e aí, jogando queimada, eu não sei como ela fez isso, mas ela estourou o pé. A gente estava jogando queimada na rua, e ela estourou, ela fez um buraco gigantesco no pé, um buraco, quase que dava para atravessar, assim, parecia Jesus. E aí, o que aconteceu? Ela fez esse buraco no pé, e aí ela veio no college no dia seguinte, com o pé todo enfaixado e tal, e quando estancou o sangramento, ela conseguiu vir. E aí, na hora que a gente viu aquilo, a gente falou, você é louco? College, pô, a gente vai orar, vai ser curado e vamos embora. E aí, ela era uma menina muito tímida, né, na época. Depois ela ficou toda extrovertida. Se ela estiver vendo isso, Deus abençoe. Mas ela ficou toda extrovertida depois, ela era muito tímida. E aí, a gente trouxe ela pra frente, foi em um lugar parecido com esse. A gente trouxe ela pra frente, colocou ela na cadeira e a gente começou a orar por ela. E eu vi com os meus próprios olhos. Colocou a mãozinha em cima, um buraco no pé. Tirou a mãozinha de cima, o buraco estava quase fechado. Tava o que era um buraco, uma lapada gigantesca no pé dela, simplesmente virou um raladinho. Quase que um raladinho, pequenininho assim. Ainda assim, era um buraco. Eu vi crescer carne na minha frente. Beleza. E aí a gente orou por ela. Veio todo mundo, a escola inteira, 150 pessoas orando pelo pé dela. Beleza. E aí ela foi curada, mas não por inteiro. E aí a gente ficou, ué, o que aconteceu? Por que não inteiro? Deus no 90%? Como assim? E aí, beleza. Ela continuou vivendo e tal, e a gente só sabe disso tudo porque ela veio testemunhar. E no testemunho dela, ela disse o seguinte, gente, lembra quando vocês oraram? Meu pé foi quase 100% curado. Aquela ferida, na verdade, enquanto vocês estavam orando por mim, Deus estava trabalhando outra coisa dentro de mim. Vocês estavam orando pelo meu pé, mas Deus estava curando algo dentro de mim. Eu nunca fui boa de fazer amigos. Eu nunca fui de ter pessoas perto de mim. E o meu emocional sempre foi ferido, machucado. Eu nunca soube lidar com pessoas perto de mim. E eu carreguei aquela ferida. Na hora que vocês vieram, oraram por mim, Deus começou a tratar tão grande o meu emocional, tão grande, me sarar, me curar, fechar todas as feridas que foram deixadas dentro do meu coração. E conforme eu fui vivendo aquilo, e aí eu lembrava, e pouco tempo depois, ainda ferida no pé, em um determinado dia, ela morava junto com umas meninas, teve uma hora que ela chamou, amiga, vem cá. E aí ela parou, peraí, eu chamei alguém de amiga? Eu nunca chamei ninguém de amiga na minha vida. Ela tinha 26 anos, ela nunca tinha chamado alguém de amiga, vem cá. Na hora que ela chamou de amiga, o Espírito Santo deu um tá na cabeça dela, ela olhou, meu Deus, eu chamei de amiga, meu pé. Ela olhou e o pé estava 100% recuperado, questão de 1 ou 2 dias depois.
O que é isso? É Deus nos curando de fora, de dentro para fora. Ele estava curando o interior, aonde nós achamos que estava curando só o exterior. Então Deus não quer curar só o físico, mas também o seu emocional, também feridas que foram deixadas em você, marcas, registros que o diabo tentou usar para destruir a sua vida. Deus também quer curar. Ele também é o Deus que sara esse tipo de coisa. E a cura, ela é uma parte do... A cura era uma parte do Evangelho e para ser pregada pelo mundo inteiro e para toda criatura, sendo estabelecida para se cumprir plenamente até a consumação dos séculos. Então, se a cura, ela é uma parte do Evangelho, do mesmo jeito que eu tenho direito de perdão divino, também tenho direito à cura. Beleza, agora a gente segue para a parte final. Eu queria pedir para a banda vir aqui, e eu queria pedir para você prestar muita atenção, porque a gente vai entrar em um momento de oração especificamente por isso. Se você é alguém da equipe, ou se você é até alguém da banda, tá tudo bem, menos sendo o David, depois a gente ora por você depois no final. E o baterista também, não dá para ficar sem bateria. Se você tiver um pé quebrado aí, alguma coisa, a gente ora depois. Mas se vocês não for esse, que não é o caso nosso, nós vamos orar por cura aqui no final. E nós cremos no Davi, que uau, tem a unção, quem dera. Não, a gente crê no pastor Davis, que nossa, ungido e tal, gelzinho no cabelo. Não, não é nisso que a gente crê. Nós cremos no Deus que cura, que não depende de mim. Eu sou a pessoa segurando o microfone. Qualquer um pode fazer isso. Eu seguro o microfone, só isso. Se a fé que vocês têm está em mim, eu não posso curar vocês. Eu não sou aquela pessoa que vai curar. E muitas vezes é aí que a gente se decepciona, quando a gente vai para uma pessoa esperando que ela cure a gente. Quando a gente vai para alguma pessoa muito específica, a gente até, tem tal pessoa ali, mas tem o outro ali, e eu vou para ela, porque ela vai me curar. Muitas vezes isso não vai acontecer, porque não sou eu que curo, não é o meu pai que cura, não é o Adilson, não é a Débora, é Deus. A sua fé não pode estar em homens, mas Deus. Nós somos os mensageiros que pegam o microfone, falam o que receberam e passa adiante, pronto. Então a nossa fé para o próximo momento que vai seguir aqui, não está em quem está segurando o microfone, não está na banda, não está no quão espiritual está esse momento, está no Deus que diz, eu sou, eu não era, eu sou, eu não fui o Deus que sara, eu sou o Deus que sara. E o Deus que sara te criou, me criou, nos criou com um único propósito: viver em comunhão, nos relacionarmos com Ele. Ainda assim, traímos ou desobedecemos, pecamos contra Ele, e Ele não deixa de correr atrás de nós, nos oferecendo a cura e o perdão na mesma mão. E eu queria falar de duas últimas coisas que têm acontecido. A primeira, na verdade eu vou contar de uma coisinha só. E aí a gente já vai para esse momento de oração, porque já está dando tempo. Tem uma menina aqui na nossa igreja que chama Lara. Para vocês não acharem que só acontece lá fora. Isso tem acontecido aqui no nosso meio. Tem uma menina aqui na igreja que chama Lara. E eu não sei se todos vocês aqui já ouviram a história dela, mas talvez, não sei, enfim. A Lara, o que aconteceu? A Lara, ela é alguém que gosta de dançar, ela gosta de pular, ela é sempre muito animada, dançando de um lado para o outro. Nos momentos que a gente tem de louvor, de liberdade, a gente sempre vê ela dançando, pulando de um lado para o outro. De repente, a gente estava num momento, 6 horas de oração e adoração. E aí a gente não estava vendo a Lara. Normalmente, quando a gente tem esse mover assim, a Lara está pulando de um lado para o outro, doida lá. E ela não estava lá. E aí, o que aconteceu? E aí a gente foi ver, a Lara estava sentada num cantinho dela, com... O que é aquilo, Ju? Uma tala no pé dela. No pé inteiro, desde a coxa até a canela dela. Estava com uma tala no pé. E aí a gente olhou aquilo e falou, e agora? Vamos orar por ela, vamos orar. E aí, beleza, na hora que eu vi aquilo, tem todo um contexto por trás de uma palavra, mas basicamente o que aconteceu naquele dia. O Nicolas estava lá, e aí ele foi, orou por ela, e Deus começou a tratar ela desde ali. O Nicolas veio, abraçou ela, começou a orar por ela, e Deus começou a curar algo dentro do interior dela. Qualquer dia ela vai subir aqui para contar esse testemunho. Mas do interior dela foi sendo curado, foi sendo restaurado. A fé dela em Deus, o amor por estar junto com a gente, a comunhão, tudo isso foi sendo restaurado dentro dela. O emocional já estava curado. O espiritual, a gente já estava trabalhando ali no local. Faltava o físico. E aí, eu fui lá junto com ela, sentei. E eu quero que você preste muita atenção, porque isso não é algo distante da nossa realidade, isso é o que a gente está vivendo. Aí sentei lá com ela, Lara, e aí?
E aí ela falou, minha perna aqui. Lara, posso orar por essa sua perna? Pode. Coloquei as mãos sobre a perna dela. E o pessoal em volta ali estendeu as mãos. E eu acho que eu já falei isso, não sei se eu falei isso aqui ou na atitude, mas eu me coloquei em uma posição de que se não acontecesse, eu ia passar vergonha. Todo mundo estava olhando. Todo mundo olhando, todo mundo ali com as mãos ao redor. Se ela não fosse curada, eu ia passar a maior vergonha, o maior vexame. Eu me coloquei numa brecha, onde se o Espírito Santo não agisse, nada ia acontecer. E quando a gente se coloca nesse lugar, aí as coisas acontecem. E aí eu coloquei a mão sobre a perna dela, falei, Lara, eu creio que Jesus já morreu na cruz para levar todas as suas enfermidades. Por causa, a palavra diz, pelas suas pisaduras, por todo o sofrimento, nós fomos sarados, curados e libertos de toda doença. Então, Lara, seja curada em nome de Jesus. Toda doença saia em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. E aí ela virou, uau, obrigado, Davi. Obrigado nada, filha, vai, levanta. Aí ela, não, como assim? Vai, filha, levanta. E aí ela, eu não consigo, levanta. Aí ela falou, tá bom. Aí ela pegou, começou a levantar assim, meio tortinha ainda, né, tadinha. Aí ela, e aí? Ela, com a tala não dá pra saber, né? Eu falei, tira. Então, é mó trampo pra colocar, eu tira. Você acredita que você foi curada? Eu creio. Tira a tala. Ela pegou, começou a tirar a tala. Aí, Lara, ela começou a mexeu. Eu falei, ué, o que aconteceu? Tá doendo ainda? Não, eu não fazia isso, minha perna estava mobilizada, não dava para fazer isso. Eu falei, Lara, abaixa. E aí ela abaixou, e aí ela pulou. E aí eu, Lara, e aí, o que tá acontecendo? Ela, nada, zero, zerada a dor, totalmente curada. E aí eu falei, Lara, pega isso e vai lá pra frente. E aí de repente, do meio de jovens, saiu uma cotoquinha, apaixonada por dançar por Jesus, pegando a sua tala, levantando e gritando, Jesus me curou, eu fui curada, eu tô liberta dessa tala, Jesus ainda vive! E aquilo foi extraordinário. Foi o início de um movimento que a gente tem perpetuado, é algo que isso tem acontecido o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos orando por dores no ombro, por dor de cabeça, por dor no cotovelo, por câncer. A gente orou, qual foi a doença que a gente orou muito louca na última vez? Lúpus. A gente orou por lúpus. Foi curado ou não? Não cabe a gente saber. Mas ela já tirou foto de como estava a pele dela antes. Ela está pronta para entregar o testemunho. Então ela tem fé. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Então não cabe a nós ver aquilo acontecendo, não cabe a nós curar, cabe a nós entregar a mensagem, orar pela cura e crer na palavra. Quando nós cremos, nós temos a certeza absoluta, não é uma questão de se eu vou ser curado ou não, Jesus já levou minha cura. Mas será que Deus ainda faz? A palavra diz, eu sou o Deus que sara. Mas será que a cura é para mim? Jesus disse, eu irei fazer. E aí você fala, será que Deus quer? Será que é da vontade de Deus? Jesus respondeu, quero sim curar, quero sim fazer. Queria que você se colocasse de pé. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande pra gente uma mensagem dizendo, olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu
eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida, você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.